dar início à correção do nosso questionário. Então, primeira questão que foi passada para vocês, né? Os contratos representam, acho que eu vou compartilhar com vocês a página aqui que está aberta para mim, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Os contratos representam... Calma aí, que eu fiz besteira aqui. Oh, meu Deus. Tá, deixa eu só me organizar aqui um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal. A hora que eu compartilhei deu uma pequena falhadinha. Eu não sei se está com alguma dificuldade de conexão. Mas, enfim. Vamos lendo, então. Tem mais gente aqui. O Leonardo está chegando também. Vamos lá. Qualquer coisa, se alguém estiver chegando e eu não tiver visto, me avisem, por favor. Heloísa, tranquilo, Heloísa. Vai acompanhando a correção. Acho que já te ajuda. Tá bom? Mais gente chegando aqui. Esperar a Isabela conseguir entrar. Pronto. Todos aqui. Vamos lá de novo, então. Vamos lá. Primeira questão. Deixa aí o questionário aberto. Os contratos representam um negócio jurídico resultante de um acordo de vontades. A gente trabalhou bastante com isso, né? Que faz parte da natureza dos contratos essa consensualidade, ou seja, esse ajuste, esse acordo de vontades, inclusive de vontades voluntárias. Nós não podemos nos esquecer que se eu tenho uma vontade viciada, manifestada de maneira viciada por meio de uma coação, por um dolo, por um erro, isso é causa de anulabilidade do contrato. A gente está falando lá dos vícios do negócio jurídico que você estudou lá em Direito Civil, não sei se 1 ou se no 2. Provavelmente no 1, porque o 2 você deve ter visto obrigações. Então, ele já começa dizendo que o contrato compõe um acordo de vontades, o qual produz efeitos obrigacionais. Sabendo disso, tem-se que há necessidade do cumprimento da chamada função social do contrato. Então, a função social do contrato, ela é uma necessidade, é algo a ser observada, sim, e ela é prevista logo no primeiro artigo que fala sobre o contrato, que é o 421. E aí ele diz assim, que pode ser identificada pelas assertivas abaixo, exceto. Então, aqui, o que eu pedi para vocês fazerem é o seguinte, e aqui é uma dica que vocês precisam observar e ter esse cuidado. Quando o enunciado tiver a palavra exceto, é porque a questão pede a incorreta. Então, é muito importante você ter essa clareza. Se no enunciado tem a palavra exceto, porque às vezes você pega um concurso que não utiliza a sinalha incorreta, conduz o enunciado todo e põe no final exceto, que é justamente para você não entender com tanta clareza assim que ele está se referindo a uma questão incorreta. Então, qual que é a ideia da questão 1? Analisar. Nós temos 5 possibilidades de resposta. Qual resposta não diz respeito à chamada função social do contrato, né? Porque a ideia é o seguinte, nós teremos 4 alternativas que dizem respeito ao cumprimento da função social do contrato e uma alternativa que não tem relação com a chamada função social do contrato. Qual é a resposta que vocês marcaram, assinalaram? Por favor, quem fez ou quem quiser chutar, né? Coloque para mim aqui no chat o que você respondeu. Algo que não corresponde ao cumprimento da função social. E aqui é importante, pessoal, a gente não está falando que a alternativa está errada. A alternativa está correta, mas ela não tem a ver com função social. Ela está certa, mas ela não tem nada a ver com função social do contrato. Ela segue um outro parâmetro, né? Então, a gente tem a alternativa A, cumprimento dos parâmetros constitucionais relacionados aos direitos fundamentais, né? A gente falou bastante isso em sala, que quando a gente tem um contrato, o contrato deve respeitar os princípios constitucionais e que isso compõe a chamada função social. Cumpre a função social quando a Constituição ela é respeitada por meio das cláusulas contratuais. Então, a alternativa A, ela representa a função social. Então, não pode ser a alternativa marcada como correta, né? Então, a A não é. B,
proteção do negócio jurídico firmado por meio da promoção do equilíbrio contratual. Também faz parte dos objetivos da função social do contrato equilibrar as relações contratuais. Tanto é verdade que existem mecanismos de equilíbrio contratual, que vocês vão estudar, por exemplo, nos contratos de consumo, lá quando vocês forem ter direito do consumidor. E vocês vão perceber que a legislação traz elementos que demonstram a, uma fundamentação legal para se equilibrar a relação do contrato, né? Então, a B também diz respeito à função social. C, forma limitadora da autonomia da vontade, impedindo que tal autonomia esteja em confronto com o interesse social. Sim, porque função social está atrelada também à ideia do interesse social, à ideia do bem comum. Então, a autonomia da vontade, quando a gente falou disso lá no começo, sobre os princípios norteadores do contrato, né, nós também conversamos que a autonomia ela não é absoluta. Existem regras limitadoras e a autonomia da vontade ela pode ser limitada por esse viés da função social do contrato. Alternativa D. Em contratos de adesão, cláusulas contraditórias ou ambíguas devem ser levadas a juízo para que este indique a maneira de ser interpretada. Bom, essa é a alternativa que você deve assinalar, né? A maioria marcou de maneira correta, daqueles que me colocaram aqui a resposta. A resposta correta é a alternativa D. E deixa eu te explicar por que a alternativa D não corresponde ao cumprimento da função social. Nós temos aqui um problema, e lembre-se de palavras que você deve fugir, ou pelo menos que você deve desconfiar. E uma dessas palavras é justamente a palavra deve. Se eu tenho um contrato de adesão, a gente sabe que, por previsão legal, cláusulas contraditórias ou ambíguas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao aderente. A regra é clara, a lei já estabelece isso, né? Então, no contrato de adesão, como o aderente não pode alterar as cláusulas contratuais, ele simplesmente adere, né? Aceita participar do contrato, cláusulas contraditórias ou ambíguas devem ser interpretadas conforme o interesse desse aderente, em benefício do aderente. Então, aqui é um cuidado que nós temos que ter. Eu não preciso, não sou obrigado, a figura do devem, né, levar isso ao juízo para que o juiz me diga qual a melhor maneira de interpretar essa cláusula ambígua ou contraditória. Se eu tenho um contrato de adesão, a regra legal é que a interpretação seja feita de maneira favorável ao aderente. E isso é previsão legal. Tudo bem? O porquê que é a alternativa D a incorreta. E a última alternativa, a alternativa E, determina a observância dos princípios de probidade e boa-fé. Sim, quando a gente pensa em função social do contrato, está inserida nessa ideia a perspectiva da boa-fé contratual e também da probidade, que é o agir corretamente, né? Agir de maneira proba, de maneira correta, de maneira ética, nesse sentido. Alguma dúvida em relação à primeira questão? Quem tiver, fique absolutamente à vontade. A gente está aqui para revisar e ajudar você nessa revisão. E de verdade, gente, vocês vão ter 3 dias para fazer a avaliação. Relaxa, não tem que pirar a cabeça, não. Super de boa. Questão 2. Assinale a alternativa correta. Então, aqui já é bem claro que ele quer a correta. Alternativa A. As partes podem até criar, inventar contratos, igualmente celebrá-los verbalmente, sem formalidades. B. Contrato é negócio jurídico, ou seja, é uma declaração de um efeito jurídico. Trata-se de negócio formal, quer dizer, existe uma grande liberdade das pessoas na celebração dos contratos, podendo ser verbal ou por escrito, a fim de facilitar a vida das pessoas e a circulação dos bens. C. Não se admite o autocontrato, ou contrato consigo mesmo, na hipótese de uma única pessoa agir por 2 partes. D. Nem todos os contratos precisam ter um valor econômico para viabilizar a responsabilidade patrimonial do inadimplente, se este não for cumprido. E E. Os contratos, em geral, são permanentes ou duradouros. Qual é a alternativa correta? Joga para mim aí no chat o que você marcou como correta da questão 2.
Olha só, que coisa. Vamos lá. Vamos pegar aí a partir das respostas que foram dadas, né? Então vamos começar, por exemplo, alternativa I. Os contratos em geral são permanentes e duradouros. Nós já sabemos que isso é mentira, porque de maneira geral o contrato ele é instantâneo, né? Então ele surge e já morre imediatamente, né? Ele ser permanente ou duradouro é exceção. D, que foi alguém, tem gente que marcou a D? Deixa eu ver aqui, não, ninguém marcou a D. Então vamos lá. Nem todos os contratos precisam ter um valor econômico. Isso é mentira, a gente sabe que todo contrato precisa ter um valor econômico justamente para essa finalidade, viabilizar a responsabilidade patrimonial. Então a atenção agora se volta entre as alternativas A, B e C. A alternativa C que vários colocaram, né? E quando essa questão foi formulada, eu realmente achei que vários marcariam a C. E aí a gente tem que tomar um cuidado. Qual é a chave da letra C? A alternativa C, ela está errada. E por que ela está errada? Se ela fosse não se admite o autocontrato, ponto, vocês teriam acertado, porque isso aí seria correto. Qual é o problema da alternativa C que faz com que ela esteja errada? Essa especificação que está no final. Ou contrato consigo mesmo, na hipótese de uma única pessoa agir por duas partes. Aqui, gente, é aquele exemplo que eu dei para vocês, em sala, inclusive, que eu me lembro disso, em que eu disse o seguinte: olha, pense o seguinte, eu, Luiz, vou viajar e eu outorgo uma procuração, por exemplo, para o Gênesis. E vou viajar. E falo para o Gênesis: Gênesis, venda a minha casa, por favor, porque eu não quero mais ficar com ela. O Gênesis vai vender a minha casa, e vamos imaginar que o Gênesis, vendo o preço que eu quero pela casa, ele se interesse por ela. E aí nós teremos um contrato em que ele vai assinar por mim e ele vai assinar por ele. Essa é a parte final. E eu disse para você em sala que isso é possível. Que no caso de uma procuração, nós teríamos essa possibilidade de um contrato consigo mesmo. A figura do autocontrato propriamente dito, isso não existe. Mas neste caso de representação, que é exatamente esse finalzinho que eu coloquei, que eu ainda especifiquei, né, na hipótese de uma única pessoa agir pelas duas partes. Isso é possível. Então, ter uma pessoa agindo pelo vendedor e como compradora daquele imóvel, né? Então, inclusive, foi esse o exemplo que eu dei em sala. Em outorgar uma procuração para alguém, a pessoa viajar e a pessoa que é a procuradora ter interesse na aquisição do bem. E aí ela assina como vendedor, claro que em nome do real dono, mas é ela que assina, porque por ela ser procuradora, e ela assina como compradora. Tudo bem isso? Alguma dúvida nesse sentido? Tudo certo? Alternativa B, que também algumas pessoas marcaram a alternativa B. Aqui também era uma alternativa bem chata. Isso eu peguei também de uma avaliação que foi aplicada e tal, e é uma sacanagem mesmo a alternativa B. A alternativa B ela está errada. E ela está errada por causa de uma palavra. E a gente tem, às vezes, essa coisa, né? A palavra toda, por exemplo, é uma alternativa longa e tal, e às vezes tem uma palavra errada. Qual que é o problema da alternativa B? Quando ele fala que trata-se de negócio formal. Contratos, em regra, é negócio livre. Lembre-se que, de maneira geral, não é requisito de validade do contrato ele ser feito por escrito. Não é requisito de validade do contrato ele ter formalidades. Ele pode ser verbal. Contrato de compra e venda pode ser verbal. Contrato de doação de coisas móveis de pequeno valor pode ser verbal. Empréstimo pode ser verbal. Então, assim, normalmente não se tem grandes formalidades para os contratos. A exigência de formalidade ela é atrelada a alguns contratos específicos, mas não é a regra, não é a característica dos contratos, ok? Então, por isso que a alternativa B está errada. A alternativa correta é a A. E por que ela está correta? Lembra que a gente falou, e foi uma das classificações de contrato que a gente trabalhou em sala, contratos típicos e atípicos. O que são contratos típicos? São aqueles previstos pela legislação.
E o que são contratos atípicos? São aqueles contratos que não estão previstos pela legislação, mas que podem ser criados, porque as pessoas podem inovar criando contratos novos, desde que elas respeitem aquela regra básica do 104 do Código Civil, de objeto lícito, possível, pessoas capazes, né, e forma prescrita ou pelo menos não proibida. A alternativa correta é a alternativa A. Marcou aí? Dúvida nisso? Compreendeu essa questão? Vamos lá. E aí a gente vai revisando também a prova, né? Questão 3. Sobre os princípios que regem a teoria geral dos contratos, assinale. Só um pouquinho que eu vi minha cachorra pegando alguma coisa. O que ela está aprontando? Ela está solta aqui. Vamos lá. De novo. Sobre os princípios que regem a teoria geral dos contratos, assinale a alternativa incorreta. E aqui já foi bem claro que é para marcar a errada. Alternativa A. No direito contratual, as partes têm liberdade para contratar ou não, adquirindo direitos e contraindo obrigações, relacionando-se com quem quiser, dispondo de seus bens como entender e até inventando contratos. Este princípio contratual da autonomia da vontade é um poder criador, sendo amplo, mas não absoluto, encontrando limites na ordem pública e nos bons costumes. Essa é a alternativa A. B. O contrato é relativo às partes celebrantes, ou seja, não interessa a terceiros, sendo considerado erga omnes. Alternativa C. Todo contrato exige acordo de vontades. No contrato de adesão, o consentimento surge com o aceite do aderente. Nos contratos solenes e reais, o acordo de vontade antecede a assinatura da escritura ou entrega da coisa. D. O princípio da boa-fé obriga as partes a agirem num clima de honestidade e de colaboração recíproca para que ambas alcancem o objetivo daquele contrato. E E. O contrato faz lei entre as partes. Deve ser cumprido por uma questão de segurança jurídica e paz social. País nenhum se desenvolveu sem respeitar a propriedade privada e os contratos. Diziam os romanos, pacta sunt servanda, contrato deve ser cumprido, princípio que prevalece até hoje. Qual é a alternativa incorreta da questão 3? E aqui é uma questão de terminologia. Rafael respondeu B. Nick, vem deitar, vem. Chega. Luciano respondeu A. Thaís B. Mais alguém aí quer se manifestar? Gênesis, Eduardo, Jaqueline, B. Vamos lá, então. A resposta incorreta da questão 3 é a alternativa B. Realmente a B é a questão incorreta. Por que a B é a questão incorreta? Aqui é uma questão de nomenclatura. Quando ele diz contrato é relativo às partes, se é relativo às partes, ele não é erga omnes, porque erga omnes é relativo a todas as pessoas. E aqui então, se ele é relativo a partes, então ele é interpartes. Quando a gente utiliza o termo erga omnes, é porque ele se refere a todas as pessoas. Então, aqui é um problema de nomenclatura. A B é a alternativa incorreta. Só para esclarecer, a alternativa A, ela está correta. Inclusive, ela também parte do entendimento que nós explicamos na questão anterior. Porque ele fala, ó, as partes têm liberdade para contratar ou não. Exatamente, isso é autonomia de vontade, né? Dispõe dos seus bens como bem entender. Lembra que eu falei? A pessoa pode vender um imóvel de 100 mil reais em 100 parcelas sem juros, em 1000 parcelas sem juros. Ela faz da maneira como ela quiser, porque o bem é dela, ela pode doar se ela quiser. Então, as pessoas têm liberdade para dispor do seu patrimônio da maneira como elas bem entenderem. Claro que existem limitações, como sempre existem limitações. Na doação, por exemplo, não se pode doar a totalidade do patrimônio, a gente viu isso, né? Então, a gente tem uma cota parte patrimonial disponível, mas, de maneira geral, as pessoas fazem da maneira como elas quiserem. Este princípio da autonomia tem lá também, né, na alternativa A, e até inventando contratos. É exatamente o que a gente trabalhou na questão anterior. As partes podem inventar contratos. O leasing, por exemplo, que a gente comentou numa aula esses dias, é um contrato atípico, inventado por um norte-americano e trazido para o Brasil por lei, mas não está no Código Civil. No sentido de estar previsto no Código Civil. O contrato de leasing não está no Código Civil. Então, as pessoas têm essa liberdade de inventar contratos. E aí ele fala, o princípio contratual da autonomia é um poder criador, sendo amplo, mas não absoluto. É exatamente isso. E tem limites na ordem pública e nos bons costumes. Até eu comentei com vocês, quando eu disse que o contrato tem limitação nos bons costumes, eu disse em sala assim, e aqui é um problema, porque o que é bom costume?
Aqui nós vamos depender da cabeça do magistrado se ele acha se esse contrato feriu os bons costumes ou não. Então, aqui é realmente uma dificuldade que a gente vai ter na prática, mas é um limitador sem sombra de dúvidas. Alternativa C. Todo contrato exige acordo de vontades, isso é verdade. No contrato de adesão, o consentimento surge com o aceite, exatamente. Nos contratos solenes e reais, o acordo antecede a assinatura da escritura ou a entrega da coisa. Sim, porque nos contratos reais, contrato real, lembra que é aquele que ele é firmado, ele é finalizado, concretizado com a entrega efetiva da coisa. Então, quando que a manifestação de vontade é feita? Ela é feita na assinatura do contrato e a entrega da coisa normalmente é posterior. Por isso que a manifestação antecede a entrega da coisa. D. Princípio da boa-fé obriga as partes a agirem em um clima de honestidade e colaboração. É exatamente isso. E E. O contrato faz lei entre as partes. A gente está falando aqui tipicamente da ideia do pacta sunt servanda. E aí você poderia me falar, professor, mas isso não é absoluto. É claro, como nada no direito é absoluto. Então, em nenhum momento foi colocado na alternativa E que o pacta sunt servanda é uma regra absoluta. Então, a incorreta é a B. Beleza? Tendo dúvida, libera o seu áudio e me pergunta. Não fique com dúvidas. E não tem dúvida besta. Toda dúvida é relevante. Então, você fique à vontade para fazer. Vamos para a próxima questão, então. Questão 4. Sobre os elementos do contrato, assinale a alternativa incorreta. A. A capacidade das partes representa o primeiro elemento. Esse o contrato celebrado pelo incapaz é nulo e pelo relativamente incapaz é anulado. Aqui toma um cuidado, tá? Quando eu digo que o contrato foi celebrado pelo incapaz, toma muito cuidado com as presunções. Você não pode presumir, por exemplo, que o incapaz está assistido ou representado. Se não está escrito isso, a gente não pode ficar presumindo aquilo que não está na questão, ok? Aqui eu estou me referindo a um contrato assinado pelo incapaz. Ele assinou por sua conta, ok? Alternativa B. O objeto do contrato é a operação, a manobra que as partes visam realizar, correspondendo a uma prestação lícita, possível, determinada e de valoração econômica. C. A prestação é uma conduta humana, um ato ou omissão das partes. O contrato é uma fonte de obrigação e toda obrigação tem por objeto uma prestação bilateral que corresponde a um dar, fazer ou não fazer. D. A forma do contrato é livre. E. A legitimidade é o interesse ou autorização para agir em certos contratos previstos em lei. A pessoa pode ser capaz, mas pode não ter legitimidade para agir naquele caso específico. O detalhe aqui que torna a questão incorreta também é bem pontual. Qual vocês responderam? Me informem, por gentileza. Temos aí Juliane Thaís E, Rafael Mara Luciano Breno C. Vamos lá. Alternativa A. A capacidade das partes representa o primeiro elemento, esse o contrato celebrado pelo incapaz é nulo e pelo relativamente incapaz é anulado? Isso está certo. É exatamente isso. B. O objeto do contrato é a operação, manobra que visa realizar, correspondendo a uma prestação lícita, possível, determinada e de valoração econômica. Isso também está certo. Vamos para D. D. A forma do contrato é livre. Isso também está certo. Estamos falando de regra geral. Por isso que a outra era errada. Lembra que a outra falava que o contrato era formal? Percebe como, às vezes, uma acaba te trazendo a resposta de outra, sabe? Analise isso também, como muitas vezes a própria avaliação te dá os caminhos para responder as outras questões. E agora nós temos alunos que responderam C e também alunos que responderam a E. Vamos analisar a alternativa E. A legitimidade é o interesse ou autorização para agir em certos contratos previstos em lei. Este é um conceito, inclusive, que está no seu material. Legitimidade é interesse ou autorização para agir, isso é fato. A pessoa pode ser capaz, mas pode não ter legitimidade para agir naquele caso específico. Isso é verdade? Jovem, isso é verdade. Nós falamos isso, inclusive, em sala, dizendo o seguinte: a gente não pode confundir legitimidade com capacidade.
São coisas distintas. São parecidas? São, mas são coisas distintas. Eu posso ter uma pessoa capaz, mas que não é legitimada para realizar aquele negócio jurídico. Eu te dou um exemplo sobre isso. Imagine que eu não sei se eu estou muito errado. Por exemplo, Juliana, você trabalha vendendo carro? Ou numa loja que vende carro, alguma coisa assim? Então, ok, então não estou tão louco. Igual quando eu achei que a Mara trabalhava na imobiliária. Então, de certo, eu acertei com a Juliana. Vamos lá. Imagine a seguinte situação. A Juliana, eu não sei o que a Juliana faz lá, mas vamos imaginar que a Juliana venda carro. Uma das atribuições que ela tem lá na loja. Aí pensa comigo, ela está lá e chega um cliente interessado num veículo e aquele veículo que o cliente está interessado não tem lá no estoque da garagem, no estoque da loja. Só que tem um veículo exatamente do jeito que o cara manifestou interesse, mas está lá estacionado na esquina de uma pessoa que parou lá. Para não perder a venda, e a gente lembra que isso é um exemplo, eu não estou dizendo que a Juliana faz isso, tá? Ela indica aquele veículo e fala, ó, esse veículo te agrada, tal e tal. E o cara fica feliz da vida e compra o veículo. Nesse caso, qual é o problema desse contrato? O problema desse contrato não é o objeto, porque o veículo é lícito, possível. O problema desse contrato é a legitimidade. A Juliana é capaz, perfeitamente capaz, assim como o comprador também o é. Só que ela não é autorizada a vender esse carro. Esse carro não foi colocado à venda, não está na garagem para ela fazer isso. Então aqui nós temos um problema de legitimidade, porque não tem autorização para se concretizar esse contrato. Então, de fato, legitimidade é essa figura da autorização, e eu posso ter um indivíduo capaz, mas ilegítimo. Então, a alternativa incorreta, que é para marcar, é a alternativa C. A prestação é uma conduta humana, um ato ou omissão das partes. O contrato é uma fonte de obrigação, e toda obrigação tem por objeto uma prestação bilateral, que corresponde a um dar, fazer ou não fazer. Qual é o problema dessa alternativa? É o problema da prestação bilateral, quando ela diz que toda obrigação tem por objeto uma prestação bilateral. Lembre-se que nós temos contratos bilaterais e unilaterais. Nem todo contrato é bilateral. Certo? Próxima questão. Temos 8 minutos antes de cair a primeira sala, né? Questão número 5. Estamos no meio. Assinale a alternativa que não representa uma hipótese de formação do contrato. Então, nós estamos falando aqui de uma alternativa aqui que não corresponde à formação de contrato. Não preenche essa etapa de conclusão ou concretização do contrato. Alternativa A, consenso. B, adesão. C, debates preliminares. D, comunicação expressa. E E, comunicação tácita. Qual é a resposta que não representa a formação de um contrato? Então, nós temos aqui 4 hipóteses que representam formação de contrato. O contrato pode ser formado de 4 maneiras aqui e tem uma maneira que não representa a hipótese de formação do contrato. Temos aqui 2 respostas B. Leonardo está sem internet. Eita, ele tinha tentado entrar, que pena. B. Rafael E. Breno B. Eduardo C. Mara D. Vamos lá, então. Vamos lá responder. Bom, essa é uma questão, gente, relativamente simples. Vamos pensar. O contrato, o que você tem que pensar em cada alternativa? O contrato, ele pode ser formado pelo consenso? Então, o consenso é uma forma de se formar o contrato? É. Então, a alternativa A está correta, não pode ser marcada. Alternativa B, a adesão é uma forma de se formar um contrato? Pensa no contrato de adesão. Quando que o contrato de adesão é formado? O contrato de adesão é formado quando ocorre a adesão. Então, a alternativa B também está correta. A adesão é uma forma de se produzir um contrato. Alternativa C, debates preliminares. O que são debates preliminares? É aquela fase de negociação. A fase de negociação, de debate entre as partes, ela é suficiente para formar um contrato? Pensa comigo, voltando a usar a Juliana como exemplo. Eu vou até a garagem,
Gosto de um veículo e fico debatendo com ela o valor. Ela me pede 30 mil, eu quero pagar 25, a gente está brigando por valor. E fui embora sem ficar com o veículo, porque a gente está discutindo o preço. Isso são debates preliminares. O fato de nós termos debatido sobre o negócio que se pretende firmar, isso faz com que eu compre o carro? Hein? Não. Então, debate preliminar não forma contrato. Percebe? É uma questão bem simples. Você tem que fazer essa análise alternativa por alternativa. Debate preliminar não produz contrato. Inclusive, nós temos contrato que nem existe debate preliminar. Então, debate preliminar é uma conversa, é um ajuste, é um debate entre os indivíduos para tentativa de se comprar alguma coisa. Então, o fato das partes terem debatido sobre alguma coisa, isso não significa que houve contrato. Claro que a ideia é que tenha havido, mas não é uma consequência, ok? Então, a resposta correta é a C, debates preliminares. D, comunicação expressa e comunicação tácita são formas de formação de contrato. O que é comunicação expressa? Quando a parte diz, quero contratar. Lembra quando a gente falou de contratos entre ausentes? Então, as pessoas firmam um contrato à distância. A comunicação ela é suficiente para a realização do contrato. A simples comunicação expressa de vontade, por exemplo, o contrato que a gente faz pela internet, ninguém assina nada. É um clique num ok do tipo, quero contratar. Então, é uma comunicação expressa produzindo um contrato. E nós temos alguns casos em que o silêncio resulta em anuência. A comunicação, o que a gente chama de aceitação tácita, que é o caso da adoção. Desculpe, da doação. Então, se eu tenho um contrato de doação, a pessoa vem para mim e fala assim, Luiz, eu vou te dar o meu carro. E é uma doação pura, eu não preciso fazer nada, não é aquela doação modal. Na doação pura, o meu silêncio implica em concordância, implica em aceitação. Então, a comunicação tácita, ou seja, o silêncio, pode formar um contrato. Agora, se fosse uma doação modal, que é aquela em que me exige uma contraprestação, aí ela exige a comunicação expressa. Então, a resposta incorreta é a alternativa C. Última questão, antes de cair, né? Vamos ver se vai dar tempo. Questão número 6. Antunes, durante uma viagem, observa no horizonte uma pequena plantação de uvas, um parreiral que lhe chamou a atenção, tendo visto alguns frutos aparentemente prontos a ser colhidos. Diante das circunstâncias, Antunes foi à casa, sede da propriedade rural, e, imbuído da vontade de fartar-se do consumo de uvas, ofereceu R$ 500 a Pedro, com o objetivo de levar consigo todas as uvas existentes no pé, em todo o parreiral, né? Proposta esta que dispensou a contagem ou até mesmo a pesagem das frutas. Pedro, entendendo ser uma boa proposta direcionada ao seu diminuto plantio, aderiu ao desejo, né, ao alvitre, concretizando o negócio. E aqui eu te peço para classificar o negócio. Detalhes importantes que você precisa se atentar aqui. Nós estamos falando de uma compra e venda, só que uma compra e venda diferente. A gente chegou, o cara chega lá e diz o seguinte: eu não quero saber quantas uvas você tem. Eu não quero saber se a produção está prestando ou não está. Eu pago R$ 500 por tudo. A gente vai colher tudo e eu levo embora. A gente não vai contar nada, não vai pesar nada. Se tiver tudo podre, o risco é meu. Se não tiver, se tiver tudo podre, eu posso me dar muito bem nessa história de pagar R$ 500, ou eu posso me dar muito mal. Quando a gente entende essa situação, nós vemos que nós estamos diante de uma compra e venda arriscada, né? Uma compra e venda em que o elemento sorte vai ter ali uma importância, né? E aí, isso para indicar que a gente está falando daquelas hipóteses de compra e venda aleatória. Lembra que tem aqueles riscos que a gente tem, que a pessoa pode assumir, que é o risco na quantidade, risco na destruição, né? A gente trabalhou com essas hipóteses de contratos aleatórios, e até eu disse para você, na verdade, eles se tratam de compra e venda aleatória. Qual é a alternativa que você marcou como correta, como característica desse contrato? Escreve aí para mim, correndo, porque já está quase para cair. Aí o problema é que como ele não me dá o momento das... Ah, tá, já vi aqui. Então, algumas pessoas marcaram a A, teve gente que marcou a B, A, D. Tá.
Vamos lá. Qual é a resposta correta dessa questão? Resposta correta é a alternativa A. Resposta correta, alternativa A. O contrato ele é bilateral, porque ele envolve as duas partes, é oneroso, porque tem onerosidade, eu tenho pagamento, né? É aleatório e só poderia ser aleatório, comutativo é quando eu tenho equivalência. Lembra que o cara está assumindo um risco, ele pode sair lucrando e pode se dar muito mal. Então não tem contraprestação, não tem equilíbrio. Então é aleatório. É principal, é instantâneo, e aqui a dúvida de muitos era entre ser impessoal ou pessoal, né? Nesse caso é impessoal por quê? Porque não é um contrato personalíssimo. Qualquer um poderia colher essas uvas. Claro que eu tenho que fazer com o dono do parreiral, mas qualquer um pode me fornecer. Não tem que ser exclusivamente o dono do parreiral para ir lá colher as uvas para mim. Já vou mandar outro link, vamos parar por aqui para a gente terminar, tá bom? Até daqui a pouco, já envio o link.